agora sim vamos estudar as propriedades periódicas, isso que nos interessa, né? Então vamos lá. Bom, mas antes de eu começar a falar das propriedades periódicas, eu preciso deixar claro esse conceito importantíssimo que é a carga nuclear efetiva. Bom, o que acontece? Como nós sabemos que a eletrosfera está dividida em camadas, e cada camada comporta um número máximo de elétrons, tá? Os elétrons que estão nas camadas internas faz com que fosse um escudo que bloqueia a ação da atração do núcleo. O núcleo tem carga positiva, atrai os elétrons que têm carga negativa. Então, o núcleo não atrai com toda a força que ele possui os elétrons que estão mais externos, porque os elétrons que estão nas camadas internas acabam blindando, fazendo um fenômeno de blindagem, certo? Então, esses elétrons que estão nas camadas internas fazem um escudo de proteção. Então, esse elétron que está externamente aqui, ó, ele vai ter uma carga real, uma carga líquida que vai ser, de fato, atraída pelo núcleo. E essa força com que o núcleo atrai é chamada de carga nuclear efetiva, o que, de fato, vai ser atraído, vai ser sentido por esse elétron. E nós calculamos a carga nuclear efetiva por essa fórmula. É o número atômico do elemento químico menos o S. Quem é esse S? S é a constante de blindagem, certo? Então, ele que está relacionado aos elétrons que estão nas camadas internas, que estão fazendo o escudo. Para você determinar esse S, nós utilizamos uma regra de Slater, tá? Bom, aqui o texto ele é grande, você pode dar uma pausa para ler com mais calma essas informações. Tudo bem? Então, para você determinar o S, a constante de blindagem, nós consideramos esses critérios. Primeiro, ele vai ser 0 para qualquer grupo exterior ao elétron considerado. Tá? Primeiramente, nós vamos colocar a distribuição eletrônica em grupos. Tá? Daqui a pouco eu mostro como vai ficar. E se tiver um elétron externo ao grupo que eu estou analisando, ele não vai contribuir nada com a blindagem, só vai contribuir os elétrons internos. Segundo tópico, se o elétron estiver no mesmo grupo, ele vai contribuir com 0,35%, né? Ou seja, 35%, ou seja, 0,35% para o fator da constante. Tudo bem? Exceto que se o grupo for um S, que vai ser 30%. Terceiro tópico, se o elétron considerado pertencer ao grupo NS ou NP, cada elétron do subnível NS-1, ou seja, um anterior do N, ele vai contribuir com 85% para cada elétron. Então, nós temos um grupo N, NS ou NP. É válido ainda aquela situação, ou seja, se eu tiver alguns elétrons ali dentro desse grupo N, NS, vai contribuir apenas com 35%. No grupo NS-1, ou seja, o anterior a ele, vai contribuir com 85%. E todos os outros grupos internos vai contribuir com 100% de blindagem, ou seja, com o número 1. Se o elétron, o último tópico fala que se um elétron considerado pertencer ao grupo ND ou NF, cada elétron dos grupos mais internos contribui com 1, ou seja, com 100%. Tá? Então, essa é a regra de Slater, você pode pausar e verificar depois, né, ler com mais calma. Bora fazer exemplos. Por exemplo, hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron, então nenhum vai blindar ele. Então, o S vai ser 0. Então, a carga nuclear efetiva vai ser 1 menos 0, 1. Próximo exemplo, berílio. A distribuição eletrônica dele está aqui. Então, a gente já vê que já tem dois subníveis. Aqui, no segundo subnível, vai ter apenas um elétron blindando nesse primeiro grupo. E no segundo grupo, que é mais interno, vai ter dois elétrons blindando. Portanto, ó, um elétron vai contribuir com 35% e os outros dois elétrons internos vai contribuir com 85%. Multiplicando, somando e depois subtraindo, vai dar a carga nuclear efetiva de 1,95. Essa é a carga nuclear efetiva sentida por um elétron aqui no subnível 2s. O flúor, por exemplo, qual seria a carga nuclear efetiva do elétron, no último elétron, né? Então veja que aqui nós temos esse grupo, ó. Aqui nós temos um único grupo.
e aqui nós temos um elétron que vai estar sentindo a atração. Qual é essa carga nuclear efetiva? Bom, se aqui eu tenho 7 elétrons, então, obviamente, 6 vão estar blindando. Então, aqui, 6 elétrons blindam com uns 35%, porque está no mesmo grupo. No grupo anterior a ele, só tenho 2 elétrons. Esses 2 elétrons, então, vai contribuir com 85%. Resolvendo aqui a expressão, a carga nuclear efetiva é 5,2. Mais um exemplo, nós temos o magnésio, número atômico 12. Então, vê que ele tem agora 3 camadas, né? Então, ele vai ter aqui, 3 grupos. Nesse último grupo, eu tenho apenas um elétron blindando. Como eu tenho só 2 elétrons, um vai blindar o outro, né? Então, um elétron vai blindar aqui no 3s, então fica 1 vezes 35%. No subnível anterior a ele, nós temos 8 elétrons. Então, 8 elétrons contribuem com 85%. E aqui no 1s, eu tenho 2 elétrons que vai contribuir com 100%, ou seja, com 1 unidade. Resolvendo tudo, o valor da carga nuclear efetiva fica 2,85. Continuando mais um exemplo aqui, vamos pegar um elemento de transição, que é o elemento que está lá no meio da tabela periódica. Então aqui nós temos o níquel. Vê que o níquel, essa é a distribuição eletrônica do níquel, mas ele não está por camada. Vê que nós verificamos na aula anterior, né, aquela questão da distribuição eletrônica. Porque a distribuição eletrônica tem essa questão da a regra de Aufbau e também, né, do princípio de Mondelung. Então, aqui nós temos essa configuração eletrônica, mas organizando por camada, o 3D8 aqui vai ficar nesse grupo, separado do 4S2 e separado do 3S e do 3P. Ok? Então, vamos ver, por exemplo, qual é a carga nuclear efetiva sentida por um elétron aqui no subnível S. Então, aqui no subnível S, um elétron vai blindar, tá aqui, ele vai contribuir com 35%. No grupo anterior a ele, nós temos aqui 8 elétrons, tá? Com mais 2, 6, vai dar 16 elétrons, vai contribuir com 85%. E 10 elétrons aqui nós vamos ter nos grupos anteriores, que vai blindar com 100%. Se for aqui, por exemplo, um elétron no subnível 3D. Se eu tiver aqui no 3D, o que está no subnível 4S não vai blindar nada, tá certo? Porque está no nível externo, só vai blindar os níveis internos. Então, nós temos aqui 7 elétrons com 35%. E todos os outros vão blindar com 100%, porque é aquela última regra que eu citei quando estiver num bloco ND ou NF, beleza? Qualquer coisa, voltem lá no vídeo. Se tiver, por exemplo, aqui no 1S, eu vou ter apenas um elétron blindando, só que ele vai contribuir apenas com 30%, que foi a primeira regra. Qualquer coisa, voltem lá, por favor. Tá bom? Pause, tentem fazer esse exercício. E aí, seguindo agora ao nosso entendimento, nós vimos nas aulas anteriores o formato dos orbitais, né? Então, tem o orbital S, P, D e o F. Tem esses seguintes formatos. Então, vê que nem todo orbital consegue blindar de forma igual, porque nós temos região nodal. Então, aqui na região nodal, no subnível P, por exemplo, ele tem uma região nodal bem aqui em que a densidade de probabilidade é zero, é nula. Então, não tem nuvem eletrônica ali, então não ocorre blindagem. E vê que no subnível D, nós temos duas regiões nodais. Então, a densidade aqui é nula, então a blindagem dele também é um pouquinho menor. No subnível F, ele vai ter 3 regiões nodais, que aqui eu não vou conseguir identificar, porque está em 3D, mas ele tem 3 regiões nodais, então a blindagem do orbital F ele é menor ainda. Isso vai ser extremamente importante para entendermos alguns fenômenos nas propriedades periódicas lá na frente, beleza? Primeira propriedade que nós vamos estudar é o raio atômico. Ela é a distância do núcleo do átomo até a extremidade do átomo. Porém, a nuvem eletrônica ela não tem uma região bem definida, porque nós vimos que pelo modelo quântico, modelo atual do átomo, o elétron não é mais uma partícula girando bonitinho, é uma nuvem eletrônica, que é uma densidade de probabilidade que está ali ao redor do átomo, né? Ao redor do núcleo, perdão. Então, o que é que nós podemos considerar aqui?
nós podemos medir a distância D de um núcleo até o outro núcleo de um átomo. Tudo bem? Depois pegamos essa distância D e dividimos por 2, que vai ser a metade, obviamente, né? Essa distância vai ser justamente o nosso raio atômico. Tudo bem? Mas o importante é deixar bem claro as condições. O raio atômico, os átomos têm que estar no estado sólido. Tudo bem? Para evitar que essa distância aqui seja maior do que de fato o próprio raio, tá? Bom, o raio atômico ele vai crescer, né? Vai aumentar no período, na linha horizontal, né? Quando você tiver uma maior carga nuclear efetiva, pois é, a atração que o núcleo está exercendo é grande, então o raio tende a diminuir. Então, na tabela periódica, o raio atômico cresce da direita para a esquerda, tá? Quando vai diminuindo o número atômico, então, obviamente, vai diminuir a carga nuclear efetiva. Então, aqui, por exemplo, nós temos o lítio, o berílio, né? Aqui no elemento do segundo período, vê que está crescendo para onde tem o menor número atômico. O lítio tem 3, né? Berílio 4, bóros. Perdão, eu fiz errado aqui, tá? Tá certo. Berílio 4, número atômico do boro 5, carbono 6, tá? Então aqui, quem tem menor número atômico vai ter o maior raio. Por quê? É a carga nuclear efetiva que explica isso, tudo bem? Aqui nós temos uma representação no grupo. Então, quanto mais no grupo, o raio atômico vai crescer de cima para baixo, porque quanto maior nível de energia, quanto mais camadas eletrônicas o átomo tiver, maior vai ser o tamanho dele. Tudo bem? Nós conseguimos visualizar melhor nessa figura aqui no nosso slide. Existe uma situação meio, né, um pouquinho peculiar, uma anomalia interessante que é chamada de contração dos lantanídeos. Esse é o efeito chamado contração dos lantanídeos. Por exemplo, nós podemos observar bem aqui, ó, o molibdênio e o tungstênio. Vê que bem aqui nós temos o molibdênio com o número atômico 42 e o tungstênio número atômico 74. O raio atômico não altera muito, é 1,37 angstrom. É que o tungstênio tem 1,37, de 1,36 para 1,37. Não há um aumento significativo, embora a quantidade de camadas aqui já tenha aumentado para o tungstênio. O que é que acontece? O tungstênio tem esse subnível 4F14 aqui, ó. Embora ele tenha mais níveis de energia, mais camadas eletrônicas, porém, por ter o subnível F, e o subnível F, como nós falamos anteriormente, não blinda muito bem, tem várias regiões nodais, então não tem uma blindagem eletrônica efetiva, então faz com que a carga nuclear efetiva seja maior para um tungstênio. Então ele acaba puxando sua nuvem eletrônica, densidade eletrônica mais intensamente. Então faz com que o raio atômico dele seja menor. Então esse é o fenômeno chamado de contração dos lantanídeos. Todos que possuem o subnível F vai ter esse fenômeno, tá? Você pode observar aí nesses dados. Raio iônico, lembrando que o íon é um átomo que possui carga, quando ele perde ou ganha elétrons, né? Então, cátion é o átomo que perde elétrons. Quando o átomo perde elétrons ficando com cátion, carga positiva, o raio atômico dele vai diminuir. O raio do íon é menor do cátion comparado ao átomo inicial. Para o ânion é o inverso. O ânion é aquele que ganha o elétron, então ele vai ter uma densidade maior, porém a carga nuclear efetiva ela não vai ser aumentada, ela fica a mesma. Então, para segurar esse número maior de elétrons, não vai ter tanta força assim. Então, acaba que o átomo tem um volume aumentado. Então, o raio do ânion aumenta. Então, o raio do cátion diminui e o raio do ânion aumenta. Aqui nós podemos comprovar isso. Aqui, ó, sódio, tá? Ele perde um elétron aqui, ó. Tudo bem? Ficando em sódio mais e um sódio. Vê que o raio vai sofrer uma diminuição. Tudo bem? Porque vai ter um aumento da carga nuclear efetiva. Você pode deixar dever de casa para vocês. Calcule a carga nuclear efetiva antes e depois
vai aumentar, aí o raio vai diminuir, beleza? Mesma coisa acontece por magnésio, tá? Então, magnésio mais 2, perdeu aqui 2 elétrons, tudo bem? Vai haver a diminuição da carga nuclear efetiva e, consequentemente, também a diminuição do raio atômico. O flúor, se transformando em fluoreto, ele vai ganhar aqui, ó, um elétron, ficando em P5, ficou em P6. Então, tem mais elétron, né? Não vai ter uma mudança significativa na carga nuclear efetiva, praticamente a mesma. Porém, como eu tenho agora mais elétrons, ele não consegue segurar todos juntos agora. Então, vai ter um relaxamento, a nuvem eletrônica vai expandir. Então, vai acontecer o aumento do raio atômico, tudo bem? Aqui nós temos uma ilustração que você pode dar agora pausa e analisar que então raio do ânion aumenta, raio do cátion diminui. Séries eletrônicas, né, que são átomos que possuem o mesmo número de elétrons, qualquer espécie química que tem o mesmo número de elétrons, então são isoeletrônicos. Então, nessa série ela tende a aumentar quando você aumenta o raio, a carga nuclear, ela aumenta com o aumento do número atômico. Então, quem tem o maior número atômico vai ter menor raio. Então, aqui o alumínio, né? Que tem número atômico 13 e o oxigênio tem o número atômico 8. Então, quem tem maior raio é o oxigênio, depois o flúor, que tem o número atômico 9, sódio